Imagina só um debate sobre teologia, mas tão intenso que por pouco não levou um país inteiro para uma guerra civil. Parece coisa de filme, né? Mas isso aconteceu de verdade lá no século XVII. Hoje a gente vai dar um mergulho no Sínodo de Dort, um evento que acabou definindo doutrinas que ecoam no protestantismo até hoje. E tudo isso por causa de uma pergunta bem profunda. Afinal, qual é a verdadeira natureza do ser humano? Pode parecer uma pergunta meio estranha, eu sei, mas, olha, ela está bem no coração do debate que a gente vai explorar. O jeito que se responde essa pergunta muda tudo. A resposta define se a salvação é algo que a gente escolhe ou se é algo que a gente recebe quando está, digamos, totalmente sem condições de agir. Então, esse vai ser o nosso roteiro. A gente começa no meio de uma baita crise na Holanda, depois vê qual foi a resposta histórica do Sínodo e aí sim mergulha de cabeça no centro da questão. Duas visões completamente opostas sobre a natureza humana. Depois, a gente vai entender como isso leva a dois modelos de salvação e, por fim, por que esse debate de séculos atrás ainda é tão relevante. Ok, vamos lá para a primeira parte. A gente vai voltar no tempo para o comecinho do século XVII, lá nos Países Baixos. E pode acreditar, o clima não era nada tranquilo. A discussão teológica era tão pesada que ameaçava virar uma guerra de verdade. E a faísca inicial veio de um professor de teologia chamado Jacobus Arminius. Depois que ele morreu, seus seguidores, que ficaram conhecidos como remonstrantes, não deixaram as ideias dele morrerem. Pelo contrário, em 1610, eles publicaram um documento com 5 pontos que batiam de frente com a teologia oficial. A confusão cresceu tanto que o país inteiro parou para resolver isso, o que levou à convocação de um sínodo internacional lá na cidade de Dort. Então, aqui os 5 pontos que causaram todo esse alvoroço. Basicamente, eles defendiam que a vontade humana tinha um papel muito mais ativo, mais decisivo na salvação. E isso, claro, batia de frente com a visão reformada que sempre deu muito mais ênfase na soberania total de Deus nesse processo. Agora vamos avançar um pouquinho para ver como a Igreja e o Estado lidaram com essa crise que só crescia. Porque a resposta do Sínodo de Dort não foi só um não concordamos, foi uma jogada teológica brilhante. E aqui está o detalhe que revela a genialidade dos teólogos de Dort. Eles, de propósito, juntaram as respostas ao terceiro e ao quarto artigos dos arminianos em um capítulo só. Ué, mas por que eles fariam isso? Bem, foi uma jogada estratégica e muito importante. Sabe, se a gente pegasse o terceiro artigo dos remonstrantes, o que fala da depravação, e lesse ele sozinho, até parecia que estava tudo certo. Mas os teólogos de Dort sacaram a jogada. Eles entenderam que o verdadeiro sentido daquilo só aparecia quando se lia junto com o quarto artigo, aquele que dizia que a graça de Deus pode ser resistida. Para eles, ela é impossível tratar da doença, que é a corrupção humana, sem falar direito da natureza do remédio, a graça eficaz que de fato cura. E isso nos leva direto para o coração da briga. Tudo se resume a como se vê a condição humana depois da queda. A pergunta é: o quão fundo de verdade é o problema do pecado? A teologia reformada fala em depravação total. E esse termo muitas vezes é mal interpretado. Não quer dizer que todo mundo é o mais mal possível o tempo todo. Significa que o pecado ele se espalhou, ele corrompeu cada parte do nosso ser. O termo corrupção radical até ajuda a gente a entender melhor. O pecado não é só um problema superficial, ele está na raiz de quem nós somos. E essa aqui é a descrição do Sínodo sobre a condição humana. Direta, sem meias palavras. Eles não estavam vendo alguém doente ou ferido, mas alguém espiritualmente morto. Uma incapacidade total de sequer dar um passo na direção de Deus. Já a visão armeniana, por outro lado, era bem mais otimista. Para eles, a vontade humana foi ferida sim, mas não morta. Eles acreditavam que Deus dá para todo mundo uma tal de graça preveniente. Pensa nisso como uma ajuda inicial, um empurrãozinho que restaura a nossa capacidade de escolher. E com isso, a salvação se torna uma decisão em conjunto. E essa diferença fundamental sobre a natureza humana acaba levando a dois modelos de salvação bem distintos. A questão toda se resume a isso aqui. A salvação é obra de Deus sozinho ou é uma obra em cooperação? A visão arminiana é o que chamamos de sinergismo. A chave está na palavra grega sunergo, trabalhar junto. É uma parceria. Deus estende a mão com a oferta da salvação, mas a pessoa precisa estender a sua de volta para aceitar. No fim das contas, a decisão humana é que define o resultado.
Já a visão reformada é um monergismo, monoergo, trabalhar sozinho. E aqui a gente volta para aquela metáfora do cadáver. Uma pessoa espiritualmente morta não pode cooperar. Então Deus precisa agir primeiro e agir sozinho, trazendo o coração de volta à vida. A fé, nesse caso, não é a causa da vida nova, ela é a consequência. E olha, essa tabela resume a diferença de um jeito genial. Foca ali na primeira linha, a ordem da salvação. No monergismo, Deus primeiro regenera, dá vida nova, e isso resulta na fé. No sinergismo, a pessoa primeiro tem fé e isso resulta na regeneração. Parece só uma inversão de ordem, né? Mas essa simples mudança na sequência, nossa, muda absolutamente tudo sobre quem tem a palavra final na salvação. Certo. Mas por que um debate teológico de 400 anos atrás ainda faz tanto barulho em igrejas e seminários hoje em dia? Vamos dar uma olhada no legado duradouro do Sínodo de Dort. A depravação total é como se fosse o alicerce, a base onde os outros 4 pontos da soteriologia reformada são construídos. É o ponto de partida lógico. Se a humanidade está radicalmente corrompida e é incapaz de se salvar, então a eleição tem que ser incondicional, a expiação tem que ser eficaz, a graça tem que ser irresistível e Deus vai preservar seus santos até o fim. Tudo parte do diagnóstico da condição humana. Isso nos deixa com a grande tensão que teólogos vêm debatendo desde aquela época. Afirmar o monergismo levanta uma questão muito profunda sobre a responsabilidade humana. E é uma questão que continua a desafiar, a nos deixar humildes e a levar as pessoas de volta para as Escrituras, provando que os debates de Dort, eles estão longe de ter um ponto final.